A epidemia das rifas ilegais no Instagram. Rifas ilegais têm se tornado uma verdadeira epidemia nas redes sociais, principalmente no Instagram, atraindo milhares de pessoas diariamente com promessas de prêmios exorbitantes por valores minúsculos. Mas por trás dessa aparente facilidade, há uma teia de crimes lucrativos que vão desde estelionato até lavagem de dinheiro, envolvendo grandes influenciadores digitais. Bom, segundo a legislação brasileira, organizar qualquer tipo de rifa, loteria ou sorteio sem a devida autorização do governo configura contravenção penal, com penas que incluem multa e até mesmo prisão. As proibições existem para garantir que os prêmios prometidos sejam realmente entregues e que as atividades sejam conduzidas de maneira justa e transparente e que não sejam usadas como meio para lavagem de dinheiro ou outras atividades criminosas. Além disso, o governo assegura que os valores arrecadados sejam devidamente declarados e tributados. Em resumo, se o governo não estiver envolvido e não tirar o seu quinhão, é crime. Se ele estiver dentro, como no caso das loterias federais administradas pela Caixa Econômica, que apenas no primeiro quadrimestre de 2021 renderam à União mais de 2,7 bilhões de reais, aí é legal. Mas as rifas que se tornaram uma epidemia perigosa no Instagram não se tratam apenas de uma simples contravenção penal ocasionada pelo desejo do Estado de reter o monopólio dos jogos de azar. Elas representam uma rede criminosa que tem como seus rostos grandes influenciadores digitais. Imagine ganhar um carro 0 km investindo apenas 35 centavos ou 400 mil reais investindo apenas 50 centavos. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas é exatamente essa a proposta que tem levado milhares de pessoas a caírem no golpe das rifas do Instagram. Para aumentar a credibilidade dessas rifas, influenciadores como Ruivinha de Marte, MC Chefin e Gui Polêmico, entre outros, utilizam a sua base sólida de fãs engajados para arrastar multidões para esses sorteios. A facilidade de se criar e divulgar o sorteio, somada à falta de fiscalização, faz com que a armadilha fique pronta para atrair o público. Além disso, alguns influenciadores e organizadores recorrem à compra de depoimentos falsos para aumentar ainda mais a credibilidade e a atratividade das rifas. Plataformas de freelancer como Fiverr oferecem serviços onde pessoas são pagas para fornecer depoimentos positivos sobre a veracidade das rifas e também a entrega dos prêmios. Em muitos casos, o sorteio nem mesmo ocorreu, mas um ganhador é apresentado, fazendo com que os participantes acreditem na legitimidade da premiação. E quando não fazem a famosa marmelada, onde os prêmios até existem e são entregues, mas para amigos e familiares dos influenciadores. Segundo o advogado Luiz Eduardo Bellarmino, pelo menos 90% das premiações são entregues a comparsas, enquanto apenas 10% são realmente repassadas para o público. Aqueles que acharem algo de errado não podem nem mesmo contestar, pois após a confirmação do pagamento, os números dos bilhetes são gerados de maneira aparentemente aleatória e aparecem em uma página do site, acessada apenas pelo número do celular previamente cadastrado pelo comprador. Não é fornecido qualquer comprovante de pagamento. Os influenciadores anunciam aos seus seguidores a existência prévia de números premiados sem qualquer base verificável ao comprador dos bilhetes da sorte. Não há como comprovar se quem ganhou a rifa foi realmente sorteado. Nos sites não são disponibilizadas informações sobre a empresa responsável pelo sorteio, número de autorização do Ministério da Fazenda, regulamento e nem qualquer telefone ou e-mail para contato. Muitas vezes, os compradores são redirecionados para sites hospedados em paraísos fiscais no leste europeu, o que dificulta ainda mais qualquer tentativa de rastreamento das rifas. Bom, conhecidas pela justiça como jogos de azar, essas rifas não oficiais pela Loteria Federal deixam os participantes sem respaldo legal em caso de prejuízo, não havendo como reivindicar direitos conforme o Código de Defesa do Consumidor. Existe apenas uma relação de confiança entre quem quer entrar na rifa e quem a está promovendo, o que é extremamente perigoso, já que não é possível conferir quem de fato são os responsáveis ou se assegurar de que eles são realmente os donos dos bens. Por exemplo, no caso da influenciadora Mirella Janis,
Os carros fotografados com ela, além de não serem 0 quilômetros como prometido, não a pertenciam, mas sim a uma concessionária na cidade de João Pessoa. Mas as irregularidades não param por aí. Além das práticas enganosas que configuram crime de estelionato, as quadrilhas também se utilizam dos sorteios para lavagem de dinheiro, como expôs a delegada Luana Davico no podcast Podpah. O cara pega um carro dele e bota ali pra rifar, um carro X. Ah, vou rifar essa BMW, certo? Aí põe 1.000 números na venda, por R$1.000. E aí ele sorteia. Tem alguma ilegalidade nisso? Não. Só que ele não vendeu os 1.000 números, ele lavou o dinheiro ali. Ah, então isso é considerado lavagem? Sim, você tá ali, disfarçando de sorteio. Dinheiro sem nota? Cara, você bota lá o nome, você mesmo pega um laranja e bota pra comprar 50 números ali. Pra poder o quê? Pegar o seu dinheiro legal ali e lavar. Dentro desse sorteio. Um caso recente de influenciador preso por essa prática foi o do humorista Nego Di, que foi preso no último dia 12 de julho sob a acusação de lavar mais de R$2 milhões por meio de rifas ilegais. Outro caso que também está em investigação é o da já citada influencer Mirella Janis, que além de usar uma documentação incompatível para justificar as rifas, também tem ligações com os donos da plataforma de pagamentos Pag, que é a intermediadora das vendas de suas rifas e pertence ao marido da amiga próxima, Joyce Hayara, e dona do domínio sorteios.com, onde Mirella faz as rifas. Entre os crimes cometidos por alguns rifeiros, também está o de associação ao tráfico de drogas, que em muitos casos é a instituição para a qual muitos lavam dinheiro. No fim, a lista de ilegalidades é longa e a grande maioria das rifas online feitas por influenciadores servem apenas para os deixar ainda mais ricos, tirando o dinheiro da audiência e enganando com promessas que ela nunca terá chance de alcançar. Mas um pequeno grupo de rifeiros tem mudado essa realidade. Esses são os gêmeos Aleph e Adami. Em novembro de 2022, eles que promoviam rifas online foram presos sob a acusação de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e exploração de jogo de azar. Durante as operações, as autoridades apreenderam uma grande quantidade de bens, incluindo veículos de luxo e dinheiro em espécie. Porém, hoje eles estão em liberdade ainda no nicho de sorteios digitais, mas dessa vez de forma legalizada. Eles fizeram um acordo de delação premiada que resultou na devolução de mais de R$5 milhões em bens à Polícia Civil de Alagoas. A delação premiada permitiu a redução de suas penas e o uso de suas redes sociais para fins publicitários, desde que não envolvessem rifas ilegais. E o caminho que eles acharam para continuar no ramo foi passar a utilizar títulos de capitalização para organizar rifas de forma legalizada. Os títulos de capitalização, como a Telecena, Familhão ou versões regionais como Trilegal e Rio de Prêmios, são instrumentos financeiros regulamentados que permitem sorteios vinculados e contribuições de capitalização. Um exemplo comum é a modalidade de filantropia premiável, escolhida pelos irmãos, onde parte dos recursos é destinada a entidades beneficentes e outra parte ao sorteio de prêmios. Outros influenciadores que trocaram as rifas ilegais pelos títulos de capitalização foram nomes como Lucas Picolé e Klebin, que assim como os gêmeos já tinham tido problemas com a justiça, mas agora organizam os sorteios de forma legalizada, sendo monitorados de perto pelo poder público para garantir a entrega dos prêmios e a transparência do processo. E quanto aos rifeiros ilegais, o que o poder público tem feito quanto a eles? Bom, de acordo com o Ministério da Fazenda, atualmente o setor de fiscalização sobre loterias está a cargo da Secretaria de Reformas Econômicas, mas a pasta não detém competência legal para se envolver em questões criminais, ressalvadas as de natureza tributária. O trabalho de fiscalização ficaria então a cargo das polícias estaduais ou dos ministérios públicos estaduais ou federais. Mas segundo o especialista em direito digital Alexandre Ateniense, aparentemente, as instituições ainda não viram nessa contravenção um problema tão grande, ao ponto de investir em operações. Não é que a polícia não tenha meios para encontrar os contraventores, a Polícia de Minas é muito avançada, por exemplo, mas não sei dizer se essa pauta tem força suficiente para mover uma operação, embora seja um problema que salta aos olhos de todo mundo. Apesar disso, algumas operações como as que foram citadas e prenderam personalidades como Nego Di e os gêmeos das rifas
tem acontecido, sinalizando que mesmo a passos lentos a polícia tem ficado no encalço desse tipo de operações. Você joga ou já jogou nessas rifas promovidas por influenciadores? Qual sua opinião sobre elas? Deixe pra gente nos comentários. Também se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Separamos esses outros 2 vídeos aqui pra você. Clica em um deles e nos veremos lá.